pouquinho de tempo para ouvir a palavra do Senhor? Oh, Jesus, obrigada, Jesus, pela tua presença. Presença santa, presença perfeita. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Obrigada, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Eu quero só te pedir uma ajuda. Se atente em tudo que o Senhor quer te entregar aqui essa noite. Não se distraia com aquilo que o Senhor quer nos entregar. Fique atento com tudo que sai desse altar. O Salmo 90 diz: uma oração de Moisés. Ele começa dizendo o salmo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó. E dizem: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volte-se, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido por tantos anos. Quantos suportamos a adversidade? Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pai, estou diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco. Continue falando conosco. A tua palavra é poderosa, Senhor. É ela que é poderosa, não sou eu, não é a minha oratória, mas a tua palavra. Ela vai aonde, Senhor, ninguém pode ir. Me usa mais uma vez para o louvor da tua glória. Amém.
Nós acabamos de ler uma oração de Moisés. Quem foi Moisés? Um homem que nasceu num período de perseguição. Foi preservado por Deus desde o seu nascimento. Cresceu no palácio de Faraó. Recebeu a melhor educação da época. Ele aprendeu liderança, estratégia e admiração. Moisés teve 3 fases muito importantes na sua vida. De 0 a 40 anos, ele teve a fase da preparação. Porque quando a gente pensa que aprendeu, a gente continua aprendendo, continua crescendo e adquirindo habilidades. A segunda fase da vida de Moisés foi o deserto, dos 40 aos 80 anos. É quando Deus trabalha o nosso caráter, quebra o nosso orgulho e nos ensina a depender dele. A terceira fase foi dos 80 aos 120 anos, quando Deus envia ele para cumprir a missão, porque é assim que Deus faz com quem é tratado no deserto. Mas o que me chama a atenção nessa oração de Moisés é que quando ele escreve esse salmo, ele não era um jovem que enfrentou Faraó. Ele já não era o homem que viu o Mar Vermelho se abrir e conduziu o povo de Israel no deserto. Ele agora, quando escreve esse salmo, ele já era um homem marcado pelo tempo. Um homem que viu milagres extraordinários, mas também viu uma geração inteira padecer no deserto. Viu pessoas experimentarem o sobrenatural sem desenvolver intimidade com Deus. Viu pessoas celebrarem milagres e depois reclamar da provisão. Viu pessoas atravessar o mar, mas nunca permitir que os seus corações recebessem a transformação. E esse Salmo 90, ele não é apenas uma oração. Ele é um grito de alguém que entendeu que o problema do povo nunca foi a falta de milagre. O maior problema do povo é a falta de relacionamento com Deus. E eu estava pensando nesse tema, geração em oração. E aí um dia, em um culto aqui, eu sentada ali, eu disse: Deus, eu ainda não tenho uma mensagem. E o Espírito Santo disse: abre o Salmo 90. E eu li. Moisés escreveu esse salmo. E talvez o maior problema dessa geração é a falta de relacionamento com Deus. Temos construído grandes igrejas, temos feito grandes eventos, temos tantas informações, mas nos falta relacionamento e intimidade com Deus. O Deus que nos fez para dar certo. Mas será que está faltando oração? Será que... O que está faltando? Nós estamos tão conectados o tempo todo com redes sociais, com pessoas, mas temos dificuldade de nos conectar com Deus. A gente sabe muito falar de Deus, mas a gente tem dificuldade de falar com Deus, com o próprio Deus. E Deus, Ele deseja nos ouvir. Ele deseja se relacionar conosco. E quando a gente se depara com esse salmo, é interessante que ele começa. Ele não começa pedindo, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio
de geração em geração. Moisés, ele entende que não tem outro lugar. Pode sair da presença de Deus, mas vai retornar. Esses dias, a gente estava conversando com um rapaz, e ele disse, a gente perguntou para ele, e aí, como é que está a sua vida? Ele, olha, eu tentei sem Deus. Eu experimentei ficar sem Deus, mas não dá. Minha mãe é cristã, me criou nos caminhos do Senhor, mas eu não queria. Mas eu vi que sem Ele não dá. Porque quando Moisés escreve sobre o refúgio de Deus, dizendo nesse contexto, ele quer dizer que é o lugar onde você habita. Deus é a nossa casa. Deus é a nossa habitação. Ele é o nosso refúgio. De geração em geração. Ele é o início, o meio e o fim. Não existe vida sem Deus. Não existe vida sem Deus. Vida sem Deus é uma vida vazia. Mas eu não quero que você entenda que eu estou falando de uma religiosidade. Não, não é isso. Eu estou falando do Deus poderoso, que enviou o seu Filho Jesus para morrer, para ser crucificado. E enquanto esse ato ocorria, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, fazendo o quê? Nos dando acesso de volta ao Pai. Jesus não veio só para te salvar. Jesus veio para te reconectar com o Pai, para criar esse relacionamento, essa intimidade. Uma geração em oração é uma geração que entende a maior necessidade, que é Deus. A gente vive num tempo de que as pessoas não querem mais buscar Deus. As pessoas não querem mais congregar. As pessoas saem da igreja por qualquer coisa. As pessoas mudam de igreja como se estivessem mudando de roupa. Nenhuma igreja está legal. Nenhuma igreja está boa para ela congregar. E o Senhor me levou no livro de Ana, na história de Ana. Mesmo sofrendo, ela não deixou de congregar. Mesmo sofrendo, ela entendia que Deus era o seu refúgio. Mesmo entendendo, mesmo sofrendo, ela entendeu que no templo era o lugar onde Deus ia se manifestar e ia liberar a bênção dela. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai sobreviver se você sair desse lugar. Você não vai sobreviver se você deixar de congregar. Não vai. Já viu o dedo saindo do corpo, ele sobreviver? Não existe. Para ter vida precisa estar no corpo. Uma geração em oração é uma geração que entende que ela necessita congregar. Não adianta buscar lugar perfeito, pastor perfeito, líder perfeito. Não. Como eu digo aqui para as mulheres, quem não se envolve não se desenvolve. Você só vai crescer, você só vai amadurecer, você só vai chegar a uma maturidade emocional e espiritual se você se envolver com o corpo. Ai, mas eu não suporto. Vai ter que suportar. Essa é a palavra. Suportai. Não, fala mais alto. Suportai. Ana estava afligida por gente que ia para o templo,
junto com ela. Imagina a cabeça dela. Pô, tá indo pro templo e tá me afligindo. Podia orar por mim. Mas ela disse, não, eu sei que lá algo vai acontecer. Eu sei que lá Deus vai se manifestar. Eu sei que lá Deus vai agir. Eu sei que lá Deus vai liberar uma palavra rema. De lá eu não saio. De lá ninguém me tira. Eu vou me envolver para receber o meu milagre. Não sai do seu lugar, não. Permaneça nesse lugar. Permaneça na palavra. Você congrega por quê? Para um encontro social? Ou porque você tem fé na palavra? Porque você diz, não, aqui está a bússola para eu viver uma vida próspera aqui nessa terra e para eu chegar ao céu. Aqui, gente. Está aqui. Nós somos membros de um só corpo. Não tem como ter vida fora do corpo. Atente os seus ouvidos para o que o Espírito está falando essa noite. Atente seus ouvidos para o que o Senhor está entregando para você. Se desenvolva. Busque a presença. E aí o que aconteceu? A oração não apenas mudou as circunstâncias de Ana, mudou o coração de Ana. A circunstância mudou o coração dela. Ela passou tudo, ela foi, seguiu o processo. Mas um dia eu entendo Ana sentada, assistindo lá o culto. E ela disse, não, peraí, hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje eu vou tocar o coração de Deus. Vou chamar, como diz o nosso pastor, vou chamar a atenção de Deus hoje. Eu vou porque eu preciso de uma resposta. Eu vou porque eu quero uma solução para esse problema. Uma geração em oração é uma geração que passa pela circunstância, sai dela com o coração transformado, com a vida transformada. Uma geração em oração entende que a maior necessidade não é uma resposta, é a presença. Ela diz, Senhor, se o Senhor me der, eu te entrego. Eu quero, Senhor, eu quero, mas eu estou passando por esse processo aqui, meu coração virou, meu coração mudou, foi transformado. Esse processo me forjou. E agora o que o Senhor fizer, eu te entrego. Se o Senhor me dá, eu te entrego. Se o Senhor me dá, eu te devolvo. O problema é que a gente só quer. E Deus está assim, não, você não está preparado ainda para receber. Porque se eu te der, você vai se perder. Deus, Ele é amor. Ele é amor. E Ele não quer nos perder. E Ele tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. E aí, Moisés diz, no versículo 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades. Moisés reconhece que a oração não é apenas pedir. A oração, ela te transforma. Você sabia que a oração te transforma? A oração te transforma. A oração não é para você pedir, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor, o Senhor está vendo, Senhor, olha lá, Senhor, olha cá. Não. A oração tem um percurso. E o início dela começa com o quê? Pedido de perdão. Tem gente que já ora já pedindo, não, peça perdão ao Senhor nas suas orações. O pastor Hernandes Santos, ele fala algo muito interessante sobre a oração. Que a oração é caminhar no santuário. A oração
é caminhar no santuário de Deus. Começa com o pedido de perdão. Depois você passa pela purificação. E aí você vai avançando até você chegar no Santo dos Santos. Tem um processo a oração. E quando você inicia pedindo perdão, sendo purificado, quando você chega no Santo dos Santos, você já está lavado e você está rendido, e aquele lugar, a presença te envolve. Aquele lugar, a presença te toma. Naquele lugar lá, tu já está como? Despido na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor não tem máscara. Na presença do Senhor não tem como fingir. Olha o que acontece com Isaías. Ele contempla o Senhor. E ele não diz, ai do meu marido. Ele não diz, ai do meu filho, ai do pastor, ai do líder. É interessante que ele começa se confrontando, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Quando você percorre esse caminho da oração, quando você chega lá, você diz, ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O caminho da oração, ele traz uma transformação. Por que você tem que orar pelos seus inimigos? Não é para eles morrerem, não. É para Deus mudar o seu coração. Não é aquela oração de feiticeiro, não. Senhor, mata. Senhor, tira da minha frente. Não. A oração pelos seus inimigos é a oração para Deus te mudar. Porque Ele muda você. Por isso que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Tem gente que está equivocado, que acha o contrário. Mas essa oração transforma você. Por quê? Porque uma geração em oração é uma geração que precisa ser transformada. Que precisa ser moldada pelo poder da oração. Por essa conexão com Deus, por esse relacionamento com Deus. Pela intimidade com Deus. Meus irmãos, não tem evangelho sem rendição. Não tem evangelho sem transformação. O que é mudança de mente? Metanoia. Mudança de mentalidade. É você ser transformado pelo poder da oração, pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, Ele só vai te usar se você for transformado. Deus precisa nos transformar. Porque a verdadeira oração produz confronto, produz arrependimento, produz transformação. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas não querem ser transformadas. Muitas pessoas querem ter autoridade espiritual, querem orar para expulsar demônios, mas elas não querem receber a transformação. Elas não querem se relacionar com Deus. Isso é uma coisa tão séria, que a gente vê pessoas vazias, pessoas que estão sem direção. Mas sabe por que está sem direção? Porque falta relacionamento. Quando você se relaciona, você tem direção, você tem orientação. Quando você se relaciona, Deus te guia, Deus te conduz. Por quê? Porque o que o Senhor quer é algo além dessa geração em oração. É uma geração que deixará legado para os que virão. Olha o que diz no Salmo 90:16. Olha o que Moisés diz. Sejam manifestas as tuas obras aos teus servos,
e a tua glória é sobre seus filhos. Moisés está olhando para a próxima geração. Ele está preocupado com a próxima geração. Ele está preocupado de como vai ser a próxima geração. De tudo que ele viveu, de tudo que ele vivenciou com o povo de Israel. De tudo que ele passou, as experiências dele com Deus. E o que o Senhor nos chama essa noite e nos pergunta: qual é o legado que você está deixando? Eu sei que não é uma palavra para pular, e não é para você dar muito glória, mas é uma palavra rema direcionada pelo Senhor. Uma palavra para nos confrontar nessa noite. Porque é muito triste ver pessoas vivendo por momentos, por fases. Conferência, vambora, tá todo mundo fogo puro. Daqui a pouco joga o pandeiro pro lado, não quer mais saber de ninguém, não quer mais falar com ninguém. Tá com raiva de todo mundo, mas ontem não estava aqui se apresentando, Jesus. Mas sabe por quê? Porque falta relacionamento, falta intimidade. Quando a gente tem intimidade, a gente pode até sair desse lugar de refúgio, mas a gente sabe que lá é o nosso lugar e a gente tem desejo e pressa de voltar. É lá o meu lugar. É lá o meu lugar. Não, nada mais me tira desse lugar. Nada mais me afasta desse lugar. Eu sei o que eu passei. Eu sei, eu vi milagres acontecerem. Eu sei, eu vi Deus fazer, eu vi Deus livrar, eu vi Deus libertar. Eu vi, é muito bom. Mas eu quero não só viver de milagres, eu quero Ele comigo. Eu quero caminhar com Ele. Eu quero andar de mãos dadas com o Espírito Santo, sendo direcionada por Ele, sendo conduzida por Ele, não sendo dominado por ventos que passam, não sendo movimentada por fases, momentos, apresentações, conferências, eventos. Não, mas intimidade. Porque quando eu o conheço, nada me tira desse lugar. Pode vir tempestade, pode vir doenças, pode vir qualquer outra coisa, mas Ele me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque hoje vemos por espelho. A nossa relação com Ele hoje é meio que embaçada. Mas a palavra diz que naquele dia nós o veremos e seremos como Ele é. Face a face o veremos e seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Oh, Deus manda eu te dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até chegar o dia perfeito. Então hoje está meio que embaçado, tem coisas que eu não entendo. Mas eu digo, Pai, como é bom se relacionar, porque o Senhor se revela a mim. Eu não fico perdida. Eu não fico desorientada. Eu não me assusto. E é tão lindo pensar nessa conexão. Porque, imagine Maria. Porque quando a gente fala de Maria, que o anjo apareceu para ela, a gente fala, meu Deus, por que essa mulher não deu um troço? Imagina se um anjo aparece para mim.
Mas o Espírito Santo disse, minha filha, sabe por que ela não se apavorou? Sabe por quê? Ela tinha intimidade. Ela conversava com ele. Ela conversava com ele. Então, quando ele se apresentou a ela, salve, agraciada. Ele disse, você está no caminho. Será que você recebe a visitação do Espírito Santo? Será que quando ele aparecer para você, você vai ficar confusa com a direção dele? Ou você vai fazer como Eliseu, quando recebeu a capa que entendeu tudo e disse, vou queimar tudo e estou indo, Senhor. Porque eu estava orando por isso. Eu estava pedindo uma direção quanto a isso. Porque tem gente que está na igreja. Aí quando acontece uma promoção, a pessoa fica, espera aí que eu tenho que orar. Mas vai orar agora? Não, já era para estar orando, já era para estar ligado. Não, eu estou entendendo o que Deus está fazendo. Eu sei que Deus está me chamando. Eu sei que Deus tem algo grande na minha vida. Vou embora. Eu vou queimar tudo e vou seguir. Mas sabe por que fica perdido? Vou orar. Coitado, já era para estar orando. Porque aí quando vem a promoção, você fala, é para mim, eu estava orando. Mas aí você vem a promoção, a pessoa fica, aí passou. Sabe por quê? A oportunidade, ela só dada uma vez. Passou. Aí a pessoa ficou perdida. Olha como a vida de oração faz a diferença. Olha como uma vida de oração faz toda a diferença. Você não é pego de surpresa. Você não fica, ai, calma aí, eu vou pedir confirmação a Deus. Mas como assim? Calma aí, eu vou ver se é isso mesmo. Ah, não, você está equivocado. Para de viver religiosidade, para. Você não tem relacionamento com Deus. E Ele te chama essa noite para te corrigir a sua rota. Para você entender o mover dEle. Ó, o Espírito passa. Eles passam. Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. Senhor, como se dará? Não, Senhor, que isso? Calma aí, eu sou agraciada. Como se dará? Como se dará? Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou me consagrando. Eu tenho um relacionamento contigo. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes nesse Brasil. Eis-me aqui, Senhor. Para onde é que o vento está soprando? Eu quero ir. Eu quero ir, sabe por quê? Porque eu tenho vida de intimidade. O Senhor está me forjando. O Senhor está me lapidando. Então quando chegar a promoção, vou dizer como Moisés, vamos embora. Vamos embora, libertar o povo, vamos embora, Senhor. Pode contar comigo. Eu sei que eu nasci para um propósito. Você nasceu para um propósito. Deus quer conexão com você, para você não ficar perdido. Olha, Deus está mandando eu falar algo aqui. Vocês, pelo amor de Deus, gente, não fica com raiva de mim não, mas eu preciso entregar. Pare de usar o nome de Deus em vão. Deus mandou eu sair daqui. Mentira! Você que não está querendo ficar. Não é mentira. É mentira. Pare de usar o nome de Deus. Pare. É um despertamento. Me perdoe, meus irmãos, mas eu tenho, minha boca está sendo usada pelo Espírito. E é com temor e com tremor. Porque precisa de um despertamento. Deus mandou. Deus me orientou. Para de mentir. Você quer. Você não está satisfeito. Não é o Senhor. E aí tem gente fazendo coisas, dizendo que é o Senhor. Quebra a cara e depois fica... Deus mandou. Não, Deus não mandou. Você agiu na emoção. A palavra diz, enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Sabe por que eu estou falando isso? Porque não é uma dificuldade que vai te tirar do lugar que Deus te colocou. Não é um problema que vai te tirar do lugar que Deus te colocou. Se Deus te colocou, fica firme. Porque foi Ele que colocou, Ele garante.
E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se você sabe qual é o seu propósito, está conectado com Deus, permaneça. Permaneça. A oportunidade passa. Deus está mandando repetir isso aqui, a oportunidade passa. E você vai dizer depois, o que aconteceu? Eu não estava entendendo nada, eu estava perdido, na verdade eu não tinha nem relacionamento com Deus, e eu orei, fiz uma oração rápida, porque olha, a gente está estudando um livro, no Encontro de Crescimento, que é Senhor, ensina-nos a orar, de Morris Cerú. E é interessante que ele diz o seguinte, a oração imediata é uma consequência da oração preventiva, uma oração contínua. Jesus tinha uma vida de intimidade com o Pai. E aí quando ele precisava numa emergência, ele diz, Lázaro, levanta, sai para fora. Por quê? Porque ele já tinha uma vida, não foi no momento assim, seja curado. Não. Ele tinha relacionamento. Ele tinha uma vida de oração preventiva. E o que você precisa e eu é continuar uma vida de oração preventiva, para que quando você precisar de uma oração emergencial, o Senhor te ouça, o Senhor responda, o Senhor faça algo para te ajudar. Meu Deus, Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui. Deus está aqui. O que temos passado para essa geração, para gerações que estão vindo, o que nossos filhos têm visto em nós, o que eles têm ouvido de nós. Eu quero que a mídia coloque aqui, eu já vou encerrar, Deuteronômio 6, por favor, coloque aqui, do 4 ao 9, olha o que a palavra diz. Escute, povo de Israel. O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Pode passar. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Inculque essa palavra na mente dos seus filhos. Seja o exemplo, não tem como ensinar, transferir aquilo que nem a gente aprendeu. Como a próxima geração será uma geração que guardará os mandamentos e terá uma vida de relacionamento com Deus se ele não vê você nem orando? Se ele não vê você buscando ao Senhor? Se você não lembra isso para ele, busque ao Senhor. Já orou ao Senhor, já pediu direção? Tantos adolescentes, tantos jovens. Quando a gente pergunta, o que você vai ser? Não sei. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a identificar o meu propósito. Me mostra, Senhor, a direção. Me mostra, Senhor, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. Qual a direção que eu tenho que tomar. Passe para os seus filhos a bondade de Deus. Passe para os seus filhos a fidelidade de Deus. Estamos vivendo uma geração que vem para a igreja, porque o pai quer trazer para a igreja achando que vai mudar, mas não. O que vai mudar é a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. É isso que vai mudar. Ele vai dizer, poxa, minha mãe era uma mulher que orava. Minha mãe era uma mulher que trazia uma palavra de fé. Minha mãe era uma mulher
Deus verdadeiro. Minha mãe falava que Deus era o nosso refúgio de geração em geração. Ele é o nosso refúgio. Não tem outro lugar. Não tem outra morada. Não tem, não tem. Ele é a nossa presença. Presença. Lugar de descanso. Eu amo quando o salmista falava: Senhor, o que vale mais um dia na sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Quando você experimenta da presença, você não quer sair desse lugar. Nada te tira desse lugar. Saia da religiosidade. Se o Senhor colocou no coração do nosso pastor esse tema, geração em oração, é porque Deus quer despertar o povo para experimentar um avivamento que virá sobre nós. Porque quando você ora, você se quebranta. Quando você se quebranta, a palavra garante que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Aí vem o arrependimento. Você fica na presença de Deus e Ele te limpa, te lava, te molda. E aí quando há arrependimento, vem um avivamento. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente de um avivamento. Nós precisamos experimentar esse manifestar. E eu creio que pode ser por mim, por você, pode começar na nossa casa, pode começar na nossa vida. Deus te chama para esse lugar. É na sua casa que você precisa levantar um altar de adoração, de rendição, de entrega. Ensinar para os seus filhos a pedir perdão, a viver uma vida santa, limpa diante de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem cá, Anne. Oh, Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite. Não saia antes de tudo que o Senhor está fazendo. Receba tudo que o Senhor está fazendo. Receba do Espírito nessa noite. Receba do Espírito nessa noite. Moisés, ele começou a sua oração falando sobre Deus. Depois, ele olhou para si. E ele termina olhando para a próxima geração. E essa é uma ordem verdadeira da oração. Primeiro contemplamos Deus. Depois somos transformados. E depois impactamos a próxima geração. Eu peço para Deus, eu quero deixar um legado. Eu quero, Deus, eu quero contribuir para o seu reino. Eu li esse salmo e eu chorei tanto porque ele fala sobre o Deus eterno e a brevidade da vida do ser humano. O ser humano é o ser humano passa, morre e volta ao pó. E a gente muitas vezes vive como se a gente não fosse morrer. Tanta gente orgulhosa, mas é lá pro pó que vai pro orgulho. Tudo se desfaz ali, mas a sua alma não.